Estamos de volta e o terceiro bloco do Palavras de Vida já começa com arte e evangelização. Com vocês, o quadro Viva Cultura. Bom, eu aproveito para fazer um convite a você aí de casa. Se você é do Rio ou está passando pela cidade no Carnaval, nós temos nesse momento 3 retiros acontecendo. O Rio de Água Viva, o Renascer e o Retiro de Carnaval da Arquirio. Confira as datas, horários e outras informações no site arquirio.org.br, como aparece agora na sua tela. E chegou a hora de ouvir a mensagem do arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Com esse domingo, nós estamos concluindo o tempo comum durante o ano entre o Natal e a Quaresma.
Nós voltaremos com os domingos durante o ano, após as festas pós-Pentecostes. Depois de Pentecostes, teremos aí algumas festas ainda, como a Santíssima Trindade, para depois nós voltarmos com as liturgias do tempo comum. Teremos agora 3 meses de celebração entre Quaresma e Páscoa. A próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas. Começa um tempo especial na igreja, o tempo da Quaresma, tempo de conversão, de mudança de vida, de confissões, de penitência, de oração. Um tempo especial na igreja que deve ser muito bem vivido, muito bem compreendido também, para que nós possamos aproveitar justamente esse tempo de conversão e de mudança, quando a liturgia se simplifica e, ao mesmo tempo, dá tempo para que nós possamos estar muito mais atentos aos sinais de conversão da nossa vida, de penitência, de oração. E para nós no Brasil, o tempo da Quaresma é também o tempo da campanha da fraternidade. Ou seja, um gesto concreto. Durante o tempo da Quaresma, nós vamos fazer jejum, penitência, e aquilo que nós vamos economizar com o nosso jejum, penitência, nós iremos fazer entregar na coleta no domingo de Ramos, para que sirva para os trabalhos sociais da igreja, na sua diocese e na Igreja do Brasil, com vários projetos também da Igreja do Brasil. Nesse ano, como acontece cada ano, nós temos um tema e um lema. A campanha da fraternidade, que começa também nessa quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, é fraternidade e moradia. Tem tudo a ver também com a nossa responsabilidade de cristãos no mundo. Ao depararmos tanta gente pelas ruas, pelas calçadas, debaixo das marquises, tantas pessoas sem habitação digna, quantas pessoas morando em casas indignas de pessoas humanas, nós queremos também ver que a consequência também de uma vida de conversão é sermos uma sociedade que proporciona moradia digna para as pessoas, em todos os cantos. E o lema é Ele veio morar entre nós, o lema da campanha da fraternidade. Começa nessa próxima quarta-feira, dia 18, quarta-feira de cinzas. E convidamos a todos para participarem, para escutarem as orientações da campanha da fraternidade e também revitalizarem os grupos de reflexão, para que nos círculos bíblicos ou nos grupos de reflexão possamos refletir sobre o tema da campanha da fraternidade. No cartaz da campanha tem justamente Cristo deitado num banco, né? Inclusive temos um monumento desse em frente à nossa Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E lembrando que a coleta da solidariedade é no dia 29 de março. Mas começamos agora, 18 de fevereiro, a campanha da fraternidade durante o tempo da Quaresma, 40 dias. Prepare-se para isso. E que nesses dias agora, em que tantos folguedos acontecem pelo Brasil e pelo mundo, muitos fazem retiro, muitos se preparam para vermos bem o tempo da Quaresma que se aproxima. Esse é o 6º domingo do tempo comum que estamos vivendo. No Evangelho, nós temos um Evangelho bastante longo, 5, 17 a 37, 20 versículos, portanto, mas tem a opção também de ser o mais breve, que é realmente alguns trechos mais importantes para facilitar a participação e a leitura. O texto está dentro do Sermão da Montanha e fala dessa coerência nossa, enquanto cristãos, diante das várias situações que nós vivemos. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É claro, meus irmãos e irmãs, Jesus vai falar de uma justiça e de uma vida que vai além, justamente, da prática literal, de um coração transformado, renovado, coração sincero, de quem procura andar nos caminhos do Senhor. E resumindo um pouco aqui tudo que ele fala, o Evangelho que é bastante longo, colocamos alguns aspectos do que significa isso. Sim, ele fala,
vós ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. De desejar mal a ela, querer mal a pessoa, de criar inimizade, antagonismos, de uma questão de levar cada vez mais a divisão e a separação, né? Ou seja, imagina nesse nosso tempo, com tantas mortes que acontecem, realmente físicas e também digitais, quantas coisas que nós fazemos também, matando os outros, mas esse encolerizar contra os outros, querer mal os outros, já fala de um coração que não é de Deus, não é dessa forma. Depois fala ainda mais. Todo aquele, não é, que ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, parece também a mesma coisa. Adultério não apenas o ter cometido, mas o desejo. Daí vem justamente, meus irmãos e irmãs, de um coração puro, de um coração correto, de um coração respeitoso, ou seja, de quem realmente traz no seu coração um outro tipo de mentalidade. É claro que a sociedade, os apresentadores falam de tantas questões como se isso não fosse possível, mas é possível. Temos homens e mulheres santos e santas que viveram intensamente isso. E temos pessoas hoje que na igreja vivem em seu coração com todas as situações que vivem no mundo de hoje, mas que vivem com um olhar puro para as pessoas. É uma graça de Deus, é um dom do Senhor. Portanto, lembra para nós esse novo homem, nova mulher, que deve ter no coração de cada cristão. E, resumindo um pouquinho o evangelho, que é bastante longo, né, fala também, vós ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Ou seja, meus irmãos e irmãs, sermos sinceros. Não precisa nem jurar, ou seja, aquilo que eu falo é verdade. A pessoa pode confiar naquilo que eu digo. Não precisa de tentar colocar alguém como testemunha, jurando que eu estou dizendo a verdade. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse evangelho bastante longo, que nós estaremos escutando nesse sexto domingo do tempo comum, nós podemos resumir dessa forma, ou seja, diante das várias circunstâncias, dos mandamentos da lei de Deus, que nós possamos vivenciar de coração sincero aquilo que realmente vai no coração para fazer justamente o que deve ser feito. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Não é? E aí vem aquilo que nós já estivemos falando. Porque se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Não é? E ainda no finalzinho do evangelho, mais longo, ele vai lembrar isso, né? Ou seja, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, tudo que for além disso vem do maligno. É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, do evangelho, nesse sexto domingo do tempo comum que nós vivemos. E a leitura do Eclesiástico, a leitura primeira, coloca para nós um pouco já no Antigo Testamento, nesse livro sapiencial, um pouco daquilo que nós ouvimos no Evangelho. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu poderás estender a mão. Fogo, a água. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. É escolha nossa, nós que escolhemos. A sabedoria do Senhor é imensa
Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Nós que escolhemos. Aí está a vida e a morte, a bênção e a maldição, o fogo e a água. Somos nós que somos chamados a optar pelo bem, pela fraternidade, pela paz. Caríssimos meus irmãos e irmãs. E o salmo de resposta que nós vamos rezar, né? Salmo 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. São vários a rezar nesse sentido, que nós possamos andar pelos caminhos do Senhor. Observar a palavra de Deus no mais íntimo de nós, não apenas exteriormente. Já exteriormente muitos nem sequer se ligam com isso, mas não apenas isso, mas o coração sincero, aberto diante do Senhor. Teremos toda a quaresma que começa na próxima quarta-feira para pensar sobre isso, para nos arrependermos de nossos pecados e renovarmos a nossa vida, para que na vigília pascal renovemos as promessas batismais. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, carta de São Paulo aos Coríntios, estamos lendo esses dias. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da do mundo, nem dos poderosos deste mundo, que estão voltados à destruição. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, escondida desde toda a eternidade. Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conhecia essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. E com essa palavra, meus irmãos e irmãs, do texto que nos fala do coração realmente convertido, que busca o Senhor, que nós vamos concluindo o tempo comum nesse entre Natal e Quaresma. Enquanto esse mundo de hoje, nesses dias, tem tantos folguedos aqui e acolá, muitas vezes levando a tantos exageros e erros, nós somos chamados a testemunhar em quem colocamos nossa vida, nossa esperança, nossa alegria, nossa paz. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E pedir ao Senhor que nos dê um coração puro, um coração sincero, um coração que faça o bem. No meio de tanta violência e tantos problemas, e tantas situações confusas e complicadas do mundo de hoje, que o mundo tem seguido, tem levado a tantas divisões, tantas violências, que nós passemos pelo mundo, não julgando ninguém, mas testemunhando que é possível viver a vida no Senhor e que é possível caminhar no Senhor, como graça, como dom de Deus, e que nós demos nosso sim, para que se realizem em nós as maravilhas de Deus, como aconteceu com Maria. Preparemos bem, e que na próxima quarta-feira, ao iniciarmos a Quaresma e também a campanha da fraternidade, seremos muito preparados, que é um tempo especial na igreja, para que nós possamos caminhar na conversão, na mudança de vida, para fazermos Páscoa no Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani. Mais uma vez, é sempre muito bom ouvir as reflexões do Senhor. E eu agradeço também a todos vocês que acompanharam o programa até aqui. O Palavras de Vida de hoje está chegando ao fim, mas não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e conhecer a estrutura que nos mantém no ar através do QR Code que aparece na sua tela. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Semana que vem tem mais programa, já no tempo da Quaresma, e eu espero por vocês. Até lá, tchau, tchau!